exercício 1 é a mesma coisa. Ele perde assim, ó, responda as questões. 81 é múltiplo de 9, 36 é múltiplo de 12. Vamos pegar um aleatório ali, ó, 45 é múltiplo de 15, o item E, tá? No exercício 3. Então, se tu sabe fazer o exercício 1, tu sabe fazer o exercício 3, que é a mesma coisa. Ó. 45 é múltiplo de 15? Se 45 é múltiplo de 15, existe um natural que eu multiplico 15, que vai dar 45. Em outras palavras, eu estou falando isso aqui, ó. Se eu calculo M15, os múltiplos de 15, o primeiro é 0, o segundo é 15. Né? Será que 45 vai aparecer aqui? Bom, eu não sei se vai ser o primeiro. O primeiro não é, que o primeiro é 0. O segundo é 15. Né? Não sei se vai ser o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Não sei em que ordem ele vai estar. Certo? Mas se o 45 estiver nesse conjunto, existe um número pelo qual eu multiplico o 15, que vai dar 45. Como é que eu justifico essa operação? Simplesmente assim, ó, que nem no exercício 1. Olha lá. Será que 45 pertence aos múltiplos de 15? Tá, claro que vocês sabem isso aqui, é tranquilo. Mas vamos, se tu enfrentar um número grande, né? O que tu vai fazer? 45, distribuir de 15 em 15, e o que tu tem que avaliar? O resto. Se o resto der 0, sim, pertence aos múltiplos de 15. Porque daí tu consegue distribuir 45 de 15 em 15 exatamente. Se o resto não der 0, não. E 3 vezes de 15 dá exatamente 45 e o resto é 0. Daí tu consegue responder que sim, pois existe o 3 que multiplicado por 15 dá 45. Ó. 45 é 3 vezes 15 e resto... Opa, vamos botar um E assim para não parecer que pertence. E resto 0. Senhor, Fale. uma pergunta que eu recebi ontem que eu te enviei. Como é que é? Pelo e-mail. Recebi ontem aquela atividade lá da tarefa 1 que tinha que fazer. Ah, eu não vi ainda, tá? Não vi ainda, mas depois eu dou uma verificada. Até quando que vai dar o resultado? Sim, eu comecei a falar isso no início da aula. Até amanhã à noite eu envio o resultado para vocês, se Deus quiser. Eu corrijo e já envio o resultado, tá? Mas quando tu envia, tem uma mensagem ali de envio, né? Que diz assim para ti, ó, você enviou a sua tarefa com sucesso. Senhor, travou muito. Não, senhor, não deu pra te ouvir. Travou o que eu falei agora? Oi? Tá. Até quarta-feira eu envio, eu retorno para vocês o que vocês fizeram. Tá bem? Ah, tá, muito obrigada. De nada. E o resto, então, é 0. Então, eu posso dizer que 45 é um múltiplo de 15. 45 pertence aos múltiplos de 15. Ok? Ok. Que nem no exercício 1, esse exercício 3 é mais do mesmo. Olha ali, ó, o exercício de número 4. Responda as questões. Existe algum número que está presente em todos os conjuntos de múltiplos? Qual? Esse aí, eu vou deixar tu estudar o início, as observações do início de múltiplos e divisores para tu responder. Daí tu vai me dizer assim, ó, professor, eu encontrei a resposta aqui, ó. E daí tu vai me dizer sim ou não, qual ou não. Qual número é sempre múltiplo dele mesmo, tá? E aqui no item B eu vou deixar tu raciocinar também um pouquinho para responder. Perdão, não é qual o número. Qualquer número é sempre múltiplo dele mesmo. Então na aula de hoje a gente falou sobre isso, né? Daí tu responde também. No item C,
Quantos elementos há no conjunto dos múltiplos de um número natural que não é o zero? Nas observações, tanto o item A, o item B e o item C, tu vai ver ali indicações nas observações do início dos múltiplos naturais, tá? Dá uma olhada naquelas observações ali e tranquilaço. Tu consegue responder tudinho. O exercício 5. Exercício 5, deixa eu apagar aqui. O exercício 5 diz assim, ó, Gabriela coleciona revistas em quadrinhos e tem entre 150 e 200, acho que revistas, né? Se ela fizer pilhas de 12, de 15 ou de 20 em revistas, sempre sobrarão 3. Ah, que legal, ó. O que é fazer pilhas de 12? É distribuir de 12 em 12 ou distribuir tá? Ela pode distribuir de 12 em 12, pode distribuir de 15 em 15, mas sempre vai sobrar 3. Quantas revistas em quadrinhos ela tem? Tá? Então, o resto da divisão, o que ele está dizendo ali é que o resto da divisão dos números... Ah, tá, porque é entre 150 e 200, né? E o resto da divisão dessa quantidade sobra 3. O resto da divisão é 3. Quantas revistas em quadrinhos ela tem? É um número entre 150 e 200, né? Então, eu posso contar de 12 em 12 e resta 3. Eu posso contar de 15 em 15 e também resta 3. E eu posso contar de 20 em 20 e resta 3, tá? Então, a ideia é ver um múltiplo comum porque eu posso contar de 12 em 12, posso contar de 15 em 15, ou eu posso contar de 20 em 20, certo? Aqui, ó, a gente tem que entender o seguinte, ó. Vamos pegar dois números menores para ver, por exemplo, ó. Se não fosse entre 150 e 200, vamos ver assim, ó. Vamos pegar os múltiplos de 6, só para vocês entenderem isso aqui, ó. Quem são os múltiplos de 6? 0, 6. Estão acompanhando? Aqui é importante tu saber, certo? Tá? O Evandro disse ali para mim que está acompanhando. 0, 6. Quem é o próximo? Escreve aí para mim o próximo, então. 12, muito bem. Depois 18, muito bem. Ó, 24 e deixa eu ver, 30, pode ser? E vai até o infinito, certo? Estou contando de 6 em 6. Agora eu quero contar de 8 em 8. Tá? 0, 8, fala para mim o próximo. 16, ok. Próximo. 24, Próximo. 32. Tá bom. Tá? Observa o seguinte, ó. Os múltiplos de 6, contar de 6 em 6, os múltiplos de 8, contar de 8 em 8. Certo? Depois do 0, que sempre é múltiplo comum dos dois, o 24 eu posso contar tanto de 6 em 6, quanto de 8 em 8. Vocês compreenderam isso? Que o 24 eu posso contar de 6 em 6 e o 24 eu posso contar de 8 em 8? Tô calmo. Eu quero saber se vocês entenderam aí. Ó, sim, o 24 eu posso contar tanto de 6 em 6 quanto de 8 em 8. Todo mundo entendeu isso aqui, né? Então, se eu posso contar de 6 em 6 e de 8 em 8,
quando eu quero saber o resto, quanto sobra, tá? Se eu pegar um número 24 e distribuir de 6 em 6, resta quanto? Eu não quero saber quanto é que dá, eu quero saber quanto resta. Se eu pegar o 24 e dividir de 6 em 6, resta quanto? Vai restar 4. Eu não quero saber quanto dá, eu quero saber quanto resta. Olha, eu quero saber quanto resta. O resto. Resta 6. Tá, vamos fazer uma pergunta mais simples. 10 dividido por 2, quanto é que resta? Se eu pegar 10, não resta 5. Se eu pegar 10 e dividir por 2, não resta 5. Eu quero saber quanto resta. Isso, resta 0. 10 dividido por 2, resta 0. Então, se eu pegar, como eu consigo contar o 24 de 6 em 6, exatamente, eu estou perguntando para vocês, ó. E esse é o conceito mais importante que a gente está vendo aqui, tá bem? Se alguém não entendeu aqui, é aqui que tem que perguntar. Tá, Eduardo, tudo bem, depois tu pega a gravação então, tem que ir atrás e é bem importante isso aqui que a gente está trabalhando, tá? Olha só, como o 24 eu consigo contar de 6 em 6, se eu dividir 24 por 6, resta quanto? Eu quero saber quanto resta, eu não quero saber quanto é que dá. 0. 24 dividido de 6 em 6, resta 0. 24 dividido de 8 por 8, resta quanto? 0 também, né? Ó, 24 dividido por 8, resta 0. Pode responder para todo mundo, tá, gente? Porque, na verdade, eu quero que vocês acompanhem. Assim, ó, todo mundo acompanha, certo? E se alguém não entender a resposta, até mesmo a resposta de um colega, não tem problema perguntar, tá? 24 dividido por 8 resta 0. Tá, 24 é um múltiplo comum tanto de 6 quanto de 8. Vocês já entenderam, né? 24 eu consigo contar de 6 em 6 e 24 eu consigo contar de 8 em 8. Pensa comigo agora. 25. Se 24 dividido por 6 resta 0, 25 dividido por 6 resta quanto? Ó, 25 dividido por 6 resta 1. Claro, porque 24 dividido por 6 dá exatamente 1 a mais, vai restar 1. Não é porque é ímpar. Não é porque é ímpar. Tá? Cuidado. Não é porque é ímpar. É porque 24 resta 0. 24 é o múltiplo do 6. Porque 24 resta 0. Quer dizer que 1 a mais vai restar 1. Quer ver? Ó, 28 é par. Tá bem? 28 é par. 28 dividido por 6 resta 2. Tá? A gente tem que tomar cuidado e ver o conceito ali. Qual é o conceito? Quando eu divido 24 por 6 não resta nada. Se eu pegar 1 a mais que 24, que é o 25, quando eu dividir por 6 vai restar 1. Não é porque ele é ímpar. Tá? 25 dividido por 6 resta 1, porque 24 dividido por 6 resta 0. 24 dividido por 8 resta 0. 25, eu vou botar aqui, ó, resta 1. E 25 dividido por 8 resta quanto? 25 dividido por 8 vai restar quanto? 0? E quanto é que dá 24 dividido por 8? Resta quanto? 24 por 8 não resta 0? Então 25 por 8 não pode restar 0. Resta 1, ó. O Arthur... Senhora, sou muito inteligente,
Boa, Arthur. Todo mundo entendeu que 25 dividido por 8 resta 1? Ok? Tranquilo? Certo? 24 é um múltiplo comum. 25 é 1 a mais do múltiplo comum. Tá? Se eu perguntasse para vocês 29... 29 dividido por 6 e 29 dividido por 8, resta quanto? 29 dividido por 6, 29 é quantos a mais do 24? É 5 unidades a mais, então vai restar 5. Até porque 30 dividido por 6 vai ser exato, ó. Vai restar 0. E 29 dividido por 8 também vai restar 5. Porque 29 é 5 unidades a mais do que o 24. Tá? Passou 5 unidades. Quando chegar em 6 unidades, tu consegue dividir exatamente. Então, quando tu divide por 6, por exemplo, o máximo que tu vai ter de resto é 5. Tu não pode ter 6 de resto. Tu pode ter 0 de resto, 1, 2, 3, 4, 5. Não pode ter mais resto. 29 dividido por 8, tu pode ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de resto. Porque quando tu tiver 8, vai dar o próximo múltiplo. Tá? Então essa aqui é a primeira ideia. Ó. Um múltiplo comum, o múltiplo comum resta 0. O múltiplo comum mais uma unidade vai restar 1. Um múltiplo comum mais 2 unidades vai restar 2. Um múltiplo comum mais 3 unidades vai restar 3. Ó, o Arthur de novo levantou a mão. Tu quer falar, Arthur? Sim, eu quero ir no banheiro. Ah, pode ir. Eu vou concluir aqui. Depois tu pega a gravação, por favor. Então, a gente tem que entender esse problema. A base desse problema aqui, que na verdade eu acredito que o livro tinha que ter dado, é isso que eu falei para vocês agora aqui, de uma maneira um tanto rápido para vocês tentarem entender. Ó. Então existe um múltiplo que está entre 150 e 200, que é múltiplo tanto de 12 quanto 15 quanto 20, certo? Existe um múltiplo, ok? Mas só que a quantidade de revistas não vai ser um múltiplo, porque sempre sobra 3 unidades. Então a primeira coisa que eu vou verificar é um múltiplo tanto de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo que esteja nessa região, entre 150 e 200. Tá? Vamos ver quem são os múltiplos de 12, porque esse número de revistas eu posso contar de 12 em 12, de 15 em 15, de 20 em 20 e sempre resta 3. Então eu vou atrás do múltiplo comum que está entre 150 e 200. Vamos lá. 0, 12, 24, 36, 48, 60, né? 60, gente, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, barbaridade. Eu vou... só um pouquinho. Me ajuda aqui. Vou ter que escrever mais para lá e menor. Mais para cá. Múltiplos de 12, que é o menor deles. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, mais 12, 132, 144, 156, não deu espaço aqui, ó. 156, 168, é isso? 168, me ajuda aqui, né?
mais 10, 160, mais 2, 168. Tem que ir até 200. Vamos escrever aqui embaixo. 270, 180. 180, 192. Depois mais 12. Mais 12 não passa dos 200, certo? Se eu somar 12 ao 192, passa dos 200. Então isso aqui já está de bom tom para mim. Vamos ver os múltiplos de 15. Os múltiplos de 15 são mais fáceis, né? 0, 15, 30, 45, 60? Isso, 60. 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, mais 5, 70, 180, 195, depois passa, tá? Os múltiplos de 20, tá? As revistas 0, 15, 0, 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 e daí 200, tá? E vai até o infinito, tá? Agora eu quero múltiplos que estejam entre 150 e 200. Entre 150 e 200, múltiplos de 12, 156, 168, 180 e 192. Eu quero múltiplos comuns com 15 nessa região, entre 150 e 200. Tá? Eu tenho 150, 165, 180, 195. O que é comum? O que aparece nos dois? 180 aparece no 12, 180 aparece no 15. E 180 vai aparecer aqui também no 120. Ou seja, o que eu estou falando? 180 é um número que eu consigo contar exatamente de 12 em 12, eu consigo contar exatamente de 15 em 15 e eu consigo contar exatamente de 20 em 20. Agora eu quero que tu me responda. Se eu pegar 180 e dividir por 12, resta quanto? Não é para dividir, né? Isso, o Evandro já se ligou. Claro, 180 é um múltiplo de 12. Eu posso contar 180 de 12 em 12 e não resta nada, resta 0, tá? Evandro, se eu pegar o número 181 e dividir por 12, resta quanto? Resta 1. Se eu pegar 182 e dividir por 12, resta quanto? 182 dividido por 12. Não vai restar 1. 182, quanto a mais de 180 é? Não resta 0 também, 180, quando eu divido por 12, isso mesmo, Evandro, agora tá certo, 2. Todo mundo está entendendo isso? Se eu pegar o número 182 e dividir por 12, vai restar 2. Por que eu sei isso? Porque 180, quando eu divido por 12, resta 0. Vamos lá. Se eu pegar 180 e dividir por 15, resta quanto? 180 e dividir por 15, resta quanto? Pode qualquer um responder aí, vamos ver. O Evandro entendeu, 180 distribuído de 15 em 15 resta 0. Tá? Então quer dizer que se eu pegar 181 e tentar dividir para 15, eu sei que vai sobrar 1. 181 dividido para 15 vai restar
2. 182 dividido para 15 vai restar 2. 183 dividido para 15 resta 3. 184 dividido por 15 resta 4. Por que eu sei? Porque 180 dividido por 15 não resta nada, dá exato. 180 dividido por 20 também não resta nada. Então, 180 é um número que está entre 150 e 200 que eu consigo contar de 12 em 12, tanto de 12 em 12, quanto de 15 em 15, quanto de 20 em 20. Repito, 180 é um número que está entre 150 e 200, que eu consigo contar exatamente de 12 em 12, de 15 em 15 e de 20 em 20. Mas ele está dizendo aqui, ó, esse número que eu consigo contar de 12, quando eu conto de 12 em 12, quando eu conto de 15 em 15, quando eu conto de 20 em 20, olha o que ele está falando aqui, ó, não vai sobrar zero. Se não sobra zero, não é o 180. Ele está dizendo assim, ó, sempre sobra 3. Não importa se eu contar de 12 em 12, se eu contar de 15 em 15 e se eu contar de 20 em 20, sobra 3. Sempre. Então o número não é 180. Porque 180, quando eu conto de 12 em 12, quando eu conto de 15 em 15 e de 20 em 20, sobra zero. Qual é o número que vai fazer sobrar 3 então? Responde aí para mim. Não é 180, porque 180 resta zero quando eu divido por esses números. Qual é o número que quando eu divido ou por 12, ou por 15, ou por 20, está naquela região ali e vai sobrar 3? Que número tem que ser esse? 180, quando eu divido por 12, por 15 e por 20, resta 0. Eu quero que reste 3. Que número é esse? Não é 180. Ninguém entendeu? Zero? Não, eu quero saber o número que quando eu divido tanto por 12, quanto por 15, quanto por 20, é maior que 150, menor que 200. Quando eu faço a divisão por 12, 15 ou 20, sempre vai restar 3. Olha só. 180. Vamos retornar. 180 dividido por 12, resta quanto? 183? Sim, essa é a resposta. Não é? Por que não escreveu ali para nós? Eu tava com medo de escrever errado. Né, medão? Que medo, né? De responder, né? Sim, o número é esse. O número é 183. Professor, foi criminal mexedor. O que tu tá falando, cara? Vamos lá então, ó. O número tem que ser 183. Porque 183 dividido por 12 resta 3. 183 dividido por 15 resta 3. 183 dividido por 20 também resta 3. Tá? Vocês entenderam por que eu tive que encontrar o múltiplo comum e no múltiplo comum somar 3? Porque o múltiplo comum de 12, de 15 e de 20, tu consegue distribuir exatamente, ou seja, resta 0. Isso significa distribuir exatamente. Tá? O múltiplo tu consegue distribuir exatamente, em outras palavras, o múltiplo, o número dividido pelo número resta 0. Mas ele diz assim, ó, sempre sobrarão 3. O número 183 dividido por 12 resta 3. O número 183 dividido por 15 resta 3. O número 183 dividido por 20 resta 3.
Por quê? Porque o número 180 dividido por 12 resta 0, 180 por 15 resta 0, 180 por 20 resta 0. Todo mundo conseguiu tranquilamente entender isso? Claro, é um cálculo, assim, ó, o que a gente precisa para chegar nesse desenvolvimento aqui? A gente precisa ter uma base um pouquinho melhor, assim, ó, atentar para o resto da divisão. Por isso que quando o livro começou a falar ali, ou quando o livro começou a falar ali de múltiplos, de divisores, quando um número é par, quando um número é ímpar, a primeira coisa que eu falei para vocês, tá, tudo bem, tu pode identificar um número par assim, ou daquela forma, o último algarismo, né? Mas vamos ver uma forma mais técnica de verificar se um número é divisível por 2 ou não, avaliando o resto. Tá? Lembra que a gente falou, né? Avaliando o resto, quando tu pega um número e divide por 2, dois restos possíveis, ou ele é ou resta 0 ou resta 1. Se resta 0, o número é par, se resta 1, o número é ímpar, com certeza. Mas quando tu divide por 3, tu tem 3 restos possíveis, ou o resto é 0, daí o número é um múltiplo de 3, ou o resto é 1, certo? Ou o resto é 2. São esses 3, quando dividir por 3. Tá? Mas quando divide por 2, tu só tem 2 restos possíveis. Resto 0, resto 1. Resto 0, o número é par. Resto 1, o número não é par. Tá bem? Então tem todo um conceito por trás disso ali, e a base fundamental disso é divisão com resto. Tá? E daí outra coisa também são os múltiplos comuns. Então essa questão ela é um pouquinho mais elaborada em função de tudo isso que eu falei para vocês. Tá bem? Por isso que eu corrigi essa questão com vocês. Continuando então. Sei que vocês estão um pouquinho cansados, né? O Arthur ali, professor, termina mais cedo aí, eu não aguento mais, senhor. Não, senhor, tu vai terminar, sabe que isso aqui tu gosta da gente. Tu não ia terminar, senhor. Entendeu, senhor? Isso que é muito importante para a nossa vida, senhor. Gosta do aluno. Sentia sinceridade. Não gosta do professor. Entendeu, senhor? E é meio confuso o aluno gostar do professor, entendeu? Entendi. Mas o professor normalmente ele é bem chatinho, sabe? Não termina a aula mais cedo, ele amassando o dia dele. Tá tentando mudar a técnica. O Evandro ali não se aguentou, né? Muito bem. Olha a resolução 1 ali comigo, tá? Eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar a figura aqui em foco